Bom dia, pessoal. Nós vamos continuar nosso módulo de hematologia de hoje. Hoje nós vamos falar da série branca do hemograma completo. Aula passada a gente falou da série vermelha, que são as hemácias. Então, nós vimos como que essas hemácias elas são formadas, né, na eritropoiese, desde da célula diferenciada, né, que vem da célula pluripotente, que é diferenciado o eritroblasto, até a hemácia madura, né, na sua forma. A gente viu as formas, inclusive os reticulócitos, que são as formas jovens das hemácias, que aparecem no sangue total, né, que a gente colhido, né, para o exame do hemograma, e que a gente faz a contagem de reticulócito com aquela coloração supravital. E nós vimos os índices hematimétricos, VCM, HCM, CHCM, a gente viu as anemias, né, que os índices eles ajudam a caracterizar as anemias. Então, a gente viu a série vermelha. E hoje nós ficamos de ver a série branca, né, que é a série leucocitária. A aula que vem vai ser a série plaquetária. Então, vamos começar hoje, 25/8/2018. Professora Patrícia. É o módulo, né, hematologia. Nós vamos ver hoje a série branca. Que é a série dos leucócitos. Os leucócitos, então, eles são os glóbulos brancos do sangue, eles são as células de defesa, ou seja, os soldados. Então, nós temos 1, 2, 3. Olha, nós temos. Eu vou mostrar aqui as células que constituem os glóbulos brancos, que são as células que a gente faz a contagem delas no hemograma. Então, a gente tem da série dos granulócitos. Nós temos os granulócitos. Nós temos os neutrófilos. Dentro dos neutrófilos, nós temos os bastonetes, que são células, os neutrófilos mais jovens. No sangue, eles estão entre 2 a 5. A gente tem os segmentados. Os segmentados, eles constituem aproximadamente entre 50% a 60%, junto com os neutrófilos. Chega a ser de 50%, 55% a 60%. São neutrófilos das células sanguíneas. Né? Dentro dos granulócitos, a gente tem também os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são células granulocíticas menos numerosas do que os neutrófilos. Eles estão presentes de 2 a 5. Bastonete de 2 a 3. Segmentado de 58, 60. E dentro dos granulócitos a gente tem também os basófilos. Os basófilos, eles apresentam apenas 0,5% dos granulócitos. Eosinófilos é de 0,5% a 5%. Bastonetes é 2%. Segmentado chega até a mais ou menos 58%, 60%. Depois,
a gente tem a série dos monócitos. Então, a linhagem dos monócitos, eles são células que circulam em sua forma ainda não amadurecida. A série dos monócitos, ela termina o seu amadurecimento no tecido. Quando eles vão para o tecido e se transformam em macrófagos. E a gente tem a série dos linfócitos, que são as células da defesa tardia. Os linfócitos são as células da defesa tardia. Eles estão em torno de 30% no sangue. Os monócitos em torno de 8%. 8 a 10%. Os linfócitos em torno de 30%. Então, para a gente entender bem, segundo a curva leucocitária de Schindler, então eu vou escrever aqui, para a gente poder entender bem isso. Segundo a curva leucocitária de Schindler. Então, de acordo com a curva leucocitária de Schindler, nós vamos ter ou curva leucocitária biológica, né? Não deu para escrever tudo aqui, vou escrever de novo. É a curva leucocitária biológica, ou curva de Schindler. Ou de Schindler. A primeira fase da curva é a fase de luta. E na fase de luta, que é a primeira fase dessa curva de Schindler, é a fase de luta. Quem que faz parte dessa fase? Faz parte dessa fase os granulócitos. Então, os soldados da série granulocítica. Por quê? Quando, então, eles são as células mais abundantes que estão circulando no sangue, são os granulócitos neutrófilos. Né? Então, eles estão ali circulando. Quando há um estímulo, a entrada de um micro-organismo, né, por perfuração da pele, né, ou quando se tem uma lesão na pele, né, que entra micro-organismos, os primeiros a lutarem, né, para fazer a defesa são os granulócitos, são os neutrófilos. São os granulócitos da série neutrofílica. Eles fazem parte, então, da fase de luta. São os neutrófilos. Também os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são da parte
são granulócitos menos numerosos, mas eles têm um importante papel de defesa nas infecções por parasitos, por seres multicelulares, como os parasitos. Então, eles também migram lá para o tecido, eles jogam os seus grânulos, né, sob aquelas toxinas para eliminar aquele organismo. Os neutrófilos, bastonetes e segmentados, principalmente, eles são células fagocitárias. Então, a defesa deles, a arma que eles usam é a fagocitose. E os eosinófilos, eles já usam a defesa deles, já é a degranulação. Eles degranulam. Eles jogam os seus grânulos sob o parasito, sob aquela toxina, né, aquela enzima que está prejudicando. Então, para poder eliminá-la. Então, a fase de luta, de acordo com a curva leucocitária biológica, quem faz parte são os granulócitos, leucócitos granulócitos. Já a segunda fase, que é a fase de defesa, quem faz parte dessa fase de defesa são os monócitos. Os monócitos, então, eles são células que estão circulando no sangue, mas na sua forma não totalmente amadurecida ainda, né? Então, quando eles migram para o tecido, é que eles vão se transformar em macrófagos, que são as suas formas mais amadurecidas, né? Então, os monócitos estão circulando no sangue. Lá no tecido, monócitos no sangue. Lá no tecido, eles vão amadurecer e se tornarem macrófagos. Os macrófagos, eles estão na fase de defesa. Bagunçou aqui, né, gente? Eu vou apagar tudo e fazer a curva leucocitária biológica de novo, tá? E vou colocar aqui a porcentagem de cada uma das células leucocitárias para ficar mais organizado para vocês. Copiar. Vou fazer aqui curva biológica curva leucocitária biológica, né? Troquei aqui, curva leucocitária biológica. Então, a curva leucocitária biológica, a primeira fase, que é a fase de luta, vão aparecer os elementos, os leucócitos da série granulocítica, ou seja, os granulócitos. Então, os granulócitos, que são os neutrófilos, entre os neutrófilos, então, a gente encontra principalmente
principalmente os segmentados, que são as formas mais maduras dos neutrófilos. Também algumas formas jovens, em menor número, cerca de 2% de bastoneiros. Segmentados, eles são mais ou menos 60%. Bastoneiros, mais ou menos 2%. Então, isso em um número normal. É lógico, quando tem uma infecção, a medula passa a produzir mais células. E essas células, começam a aparecer formas mais jovens na circulação. Então, começa a aparecer, além de bastoneiros, pode aparecer metamielócitos, mielócitos, né, de acordo com mielócitos. E a primeira é o mieloblasto, né? Depois tem o promielócito e o mieloblasto, que é a indiferenciada, né? Então, essas são as células mais jovens da linhagem, né? Então, à medida que essa fase de luta ela demanda mais força, né? A medula vai produzindo mais e vai começar a aparecer mais células jovens na circulação sanguínea. A segunda fase da curva, essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase de defesa. Esse tá bonitinho aqui, gente. Fase de defesa. A fase de defesa, as células leucocitárias que vão atuar nessa fase são os monócitos. São os monócitos por quê? Porque eles são monócitos lá no sangue, né? São formas que ainda não amadureceram totalmente, que vão amadurecer quando elas migrarem para o tecido e se transformarem em macrófagos. Então, os macrófagos são a forma amadurecida dos monócitos no tecido. E são as principais células fagocitadoras, que vão fazer a fagocitose para defender. Porque elas são as células mais eficientes na fagocitose, né? No processo da fagocitose. Eles são mais eficientes. Os segmentados neutrófilos, eles também atuam na fagocitose. Agora, os eosinófilos, eles vão atuar na degranulação. Eles jogam seus grânulos. A forma de defender o organismo, a forma eosinofílica de defender o organismo é jogando seus grânulos sob os antígenos, né? Os antígenos parasitários. Ele vai atuar principalmente contra os parasitas. Degranulação. Eles degranulam os eosinófilos. Enquanto os segmentados, eles fagocitam.
Os monócitos na fase de defesa, eles têm a função de fagocitose. Os macrófagos, que são monócitos amadurecidos no tecido, eles são ótimos fagocitadores, são as principais células fagocitadoras do sangue. E a terceira fase, que é chamada por Schilling, né, nessa curva, ele é chamado de fase de cura. Então, é a terceira fase na curva biológica, que é a fase dos linfócitos. Os linfócitos são os soldados da retaguarda, é a defesa mais tardia, né? Geralmente a defesa que aparece na fase de cura. E é a fase de cura, por exemplo, das viroses. Mesmo das infecções bacterianas, né? São células, os linfócitos, eles são células que vão apresentar essa defesa mais tardia, nessa fase de cura, e a maioria dos linfócitos que circulam na circulação são os linfócitos T, que vem do timo, né? E os linfócitos B, que a origem B vem de bursa simple, né? Mas que nos vertebrados, isso tem nos vertebrados, não no homem, né? Não no ser humano. Mas vem a origem do nome, né? Do linfócito B vem de bursa simple. Mas no homem ele é produzido na medula óssea. Assim como o linfócito T, um pouco do linfócito T é produzido também na medula óssea, mas grande parte deles são produzidos no timo. Por isso vem T. E os linfócitos P, não há diferenciação deles no exame do hemograma, não se diferencia, né, na contagem diferencial, não se diferencia linfócito B de linfócito T. Apenas com coloração especial, que é que quando você quer diferenciar um linfócito B de linfócito T, é pela fosfatase ácida. Né? O linfócito T ele é fosfatase ácida positivo, o B é negativo. Mas agora, se você quer diferenciar, por exemplo, se são linhagens muito jovens, né? Mesmo da série granulocítica, você tem uma célula, um cromielócito, por exemplo, mielócito. Para você não confundir, né, com a célula monócito, você pode fazer a coloração da mieloperoxidase, porque a série granulocítica, ela é mieloperoxidase positiva. Então, tem como você fazer essa diferenciação, porque no caso das infecções agudas, principalmente das leucemias agudas, né, que são células muito jovens, difíceis de diferenciar. Então, eu vou colocar aqui a linhagem das células, agora, dos granulócitos, do monócito e do linfócito. Para a gente ter uma ideia, né, de copiar. Primeira fase, segunda fase. Primeira fase é a fase de luta. Segunda fase, que é a fase de defesa. A primeira é a de luta. A segunda é de defesa. Olha só. E a terceira é a de cura. Então, a primeira de luta são os neutrófilos da linhagem granulocítica e eosinófilos. Principalmente, a segunda fase é a fase de defesa, que são os monócitos macrófagos no tecido, fagocitando, né? E a terceira fase é a fase dos linfócitos, ou fase de cura, que também são a fase dos linfócitos T, né? Que é uma defesa mais eficiente, né? Que só vai atuar no caso quando a infantaria não conseguiu, aí tem os linfócitos, né? Para já
tentar a cura mesmo, né? A destruição do micro-organismo. No caso dos linfócitos T, CD8, citotóxicos, né? E dos auxiliares que lançam suas enzimas, suas proteínas. Ou os linfócitos B também, né? Os plasmócitos, que produzem os anticorpos e para poder ajudar também nessa defesa, né? Ajudar na fagocitose, facilitar a fagocitose dos macrófagos, ajudar o complemento, né? Também a destruir aquele e que ficam na memória, né? Que armazenam aquela informação para que o organismo se prepare e fique imune, né? E que fique protegido daquela infecção. No caso dela aparecer de novo, eles já estão ali prontos para derrubar aquela infecção e defender o organismo mesmo contra ela. Então é isso. Agora eu vou fazer a linhagem das células para a gente entender melhor como a gente vai diferenciá-las no esfregaço sanguíneo. No caso, né, também de células, de leucemias, de reações leucemóides, ou de células mais indiferenciadas quando há alguma anormalidade mesmo. Porque no hemograma normal, na situação normal, é muito fácil diferenciar um leucócito de outro, né? Agora, nas anormalidades, quando há proliferação nas leucocitoses acentuadas, nas reações leucemóides, nas leucemias, né, em que há uma grande proliferação de células jovens e que a gente não consegue diferenciar facilmente. Mas eu vou desenhar aqui primeiro a granulocitogênese, depois eu vou colocar a monocitogênese e a linfocitogênese. Então, vou fazer aqui 3 colunas. Granulocitogênese. Monocitogênese. E a linfocitogênese. Para a gente também ver bem a diferença, né, entre as 3. Então, a granulocitogênese, a gente começa com a primeira célula diferenciada, que é o mieloblasto. Vou desenhar mais próximo aqui da coisa para ficar certo.
Então, esse é o mieloblasto. Depois a gente tem o promielócito. Mieloblasto, que é a primeira célula diferenciada da linhagem granulocítica. Então, a gente vê aqui que ele tem já granulócito, né? Que ele tem já grânulo. Mesmo sendo uma célula jovem, a primeira diferenciada, ela já apresenta grânulo no citoplasma. Depois, a segunda, cerca de 15 micrômetros, a gente vai ter o promielócito. Ele já vai ter mais grânulos aqui no citoplasma. Vai ser o promielócito. Depois a gente vai ter o mielócito. Então, o mielócito vai ser já uma célula já mais ou menos 12 micrômetros. O núcleo um pouco menor. E também mais grãos no citoplasma. Vai ser o mielócito. Depois a gente já vai ter o metamielócito, já vai ser um pouco menor. O núcleo também já vai ser, pegar um pouco da forma de rim, né? Que esse vai ser o metamielócito. E aqui vai ser um bastonete. Depois do metamielócito, já tem o bastonete, que já é uma célula da série granulocítica, que a gente já vê até 2%, ela aparece no esfregaço sanguíneo. E depois o bastonete é o segmentado. E o segmentado, ele está em torno de... realmente ele é segmentado mesmo, né? Ele está em torno de 60% da circulação sanguínea. De 55% a 60%. Esse aqui 12%. E esse aqui são as formas mais jovens. Já a monocitogênese, ela já começa com o monoblasto, então que é a célula 20 micrômetros, como as outras, né? Aqui mais compacto. Você vê que a da série dos monócitos não tem grânulos no citoplasma, porque eles não são granulócitos, né? Então, esse citoplasma é um azul celeste. E depois a gente tem o promielócito, que é um pouco menor, também citoplasma azul celeste. Esse aqui é o monoblasto, né? E esse aqui é o promonócito. E depois já vem o monócito. Então, o monócito ele ainda é uma célula jovem. Ele tem um núcleo com cromatina frouxa, não muito compactuada, e o citoplasma azul celeste. O monócito, ele circula no sangue em sua forma ainda jovem, ainda não totalmente amadurecida. E ele só vai amadurecer quando ele passar para o tecido. Aqui ele ainda está no sangue, depois ele vai para o tecido, né? Na forma de macrófago. Agora, na linfocitogênese, a gente tem também, assim como
a monocitogênese, a gente também só tem três linhagens, mas o linfócito, com a diferença é que o linfócito ele já amadurece na circulação sanguínea. Não precisa passar por tecido, como o monócito, né? Então, a gente tem aqui o linfoblasto, e a relação núcleo-citoplasmática que é menor. Depois a gente tem o prolinfócito. E depois a gente tem o linfócito. O linfócito, então, ele tem um núcleo com uma cromatina mais compacta. Geralmente esse núcleo, ele ocupa quase todo o citoplasma. Ele é mais compacto do que o monócito. O monócito ele tem a cromatina mais frouxa, o núcleo mais azul celeste. Ele é uma forma ainda não amadurecida, não madura, só vai se tornar maduro quando atravessar o tecido e se transformar em macrófago. Então, na curva leucocitária de Schindler, fase de luta, fase granulocítica. Né? E essa fase granulocítica, quando ela está na luta, né, contra agentes infecciosos, então eles vão atravessar os segmentados, vão atravessar o tecido, vão atuar na fagocitose e na degranulação, jogando os seus grânulos na degranulação. Os neutrófilos, eles podem também degranular, né, da defesa, e principalmente a degranulação vai ser os eosinófilos, que são os mais acidofílicos em menor número, e eles vão ter uma ação na defesa antiparasitária e também na defesa alérgica, principalmente. É antiparasitária e alérgica, eosinófilo. Agora, segmentados, geralmente eles vão ter uma atuação contra bactérias, contra infecções por bactérias. Na fase aguda, que é a primeira fase, a fase de luta, tá? Aí não conseguiu, tá difícil. Fase de defesa, são os monócitos. Fase de defesa, monócito migra para o tecido, se transforma em macrófago, que é a principal célula fagocitadora de defesa. Então, defesa contra agentes infecciosos, antígenos, né? Eles vão tentar fagocitar. Depois, não conseguiu, aí vem os da fase de cura, que são os linfócitos, soldados da retaguarda. Aí vem os que estão na circulação, são os linfócitos T, que vem de timo, produzidos principalmente no timo. Mas também e os linfócitos B, eles atuam, que vem de bursa símbole, mas no ser humano eles são produzidos na medula óssea, eles vão atuar na produção de anticorpos para ajudar na defesa, inclusive ajudar o macrófago a fagocitar a partícula, o antígeno, a partícula invasora, né, o que é chamado de antígeno. Então, ele vai se ligar a essa partícula para facilitar a fagocitose ou para facilitar também as células T auxiliares, né, a reconhecerem aquele antígeno e lutar contra eles, né? E lutar não, e curar, e vir e realmente eliminar aquele antígeno, aquela célula. E os linfócitos B, eles também guardam o antígeno na memória, né, para defender, como eu falei.
Bom, então, isso é o básico, né, da série branca, e para a gente fazer uma boa interpretação do hemograma, ainda falta mais. Isso é o básico que a gente precisava aprender. Agora, ainda tenho muito o que falar, porque eu vou começar a falar agora das leucocitoses infecciosas, que é de um livro que chama O Laboratório e a Clínica. Então, que é o laboratório relacionado com a clínica. Eu vou falar um pouco dele. Chama-se A Clínica e o Laboratório. Tá velhinha, capa suja, né? Mas ele é um livro muito bom. Alonso Barcelos. E ele vocês encontram edições mais novas. Ele é de 96. Vocês encontram edições mais novas. A Clínica e o Laboratório. Bom, vamos ver aqui. Na verdade, gente, esse aqui é o básico. Né? Eu falei das infecções agudas, das infecções crônicas, são os linfócitos já, né, da retaguarda, da retaguarda. Quem faz a defesa são os monócitos. Isso aqui é o básico. Agora, o que tem aqui nesse livro que eu ia passar para vocês, fala sobre as leucocitoses infecciosas. Então, como a gente interpreta, é muito parte clínica, né? Mas o biomédico, ele também precisa saber. Eu vou colocar aqui os principais, tá? Porque eu vou colocar aqui a leucocitose infecciosa dos neutrófilos. Então, por exemplo, quando tem um desvio à esquerda, um desvio à direita, isso aí é importante saber. Nas reações leucemóides não infecciosas e nas reações leucemóides. Então, eu vou falar das reações leucemóides. Vou falar da leucocitose infecciosa. Infecções por piógenes gerais, que é a maioria dos casos, né? A leucocitose infecciosa, geralmente ela tem um desvio à esquerda. Então, na maioria dos casos, né? Vou colocar aqui a maioria. Ela apresenta um desvio à esquerda. Um desvio à esquerda é quando começa a aparecer células da linhagem jovem, da linhagem granulocítica mais jovem. Por exemplo, um desvio à esquerda começa a aparecer, começa a ter, né, um aumento de formas imaturas. Em faixa de bastonete, juvenis, metamielócitos e mielócitos. Então, são as formas mais imaturas dos granulócitos, né? Ou dos neutrófilos. Que são bastonetes,
eles vão estar acima do normal, né? Acima de 2%. Metamielócitos e mielócitos. Então, são nas infecciosas. Então, geralmente, vão ser infecções bacterianas, ou na doença do metabolismo, ou infecções em gerais, septicemias por bactérias, pneumonias, meningites, abscessos, colecistite, infecções por riquétsis, que são bactérias também que invadem as hemácias e que podem causar essa leucocitose infecciosa com desvio à esquerda. E no período de incubação, né, do sarampo, apesar que das viroses, na fase de incubação pode aparecer, né, mas na fase de cura já é uma linfocitose, né? Porque a linfocitose ela vai aparecer na fase de cura das viroses. Mas na fase aguda pode aparecer desvio à esquerda, pode aparecer uma neutrofilia. O desvio à direita ele vai aparecer quando a gente vê segmentados com mais de 3 lobulações. Porque os segmentados estão muito maduros, né? Mais de 3 lobulações. Enquanto no desvio à esquerda eles aparecem em formas jovens, porque estão proliferando, no desvio à direita, os segmentados eles aparecem com mais de 3 lobulações. E isso também vai acontecer na anemia perniciosa, né, na hiperpigmentação dos neutrófilos, nas reações mieloides por septicemia, nas afecções hepáticas, às vezes nas leucemias ou por intoxicação de gases. Pode aparecer desvio à direita. Bom, agora eu quero que vocês saibam o principal, né? Por exemplo, a linfopenia, que é uma diminuição de linfócitos. Mas essa linfopenia aqui é quando os leucócitos totais estão normais, né? Quando os leucócitos totais estão normais. Ela pode acontecer nas viroses agudas, por exemplo, nas viroses agudas, como, por exemplo, leucopenia com linfocitose. Não. Falando aqui linfocitose. Falei leucocitose infecciosa. Vou falar de leucopenia. Vou falar de leucopenia. Leucopenia a gente vai ter. Falei de leucocitose, principalmente infecciosa. Leucopenia, geralmente, quando abaixo de 500 leucócitos por milímetro cúbico.
eles vão ser mais frequentes quando tiver neutropenia, né? Mas tem alguns indivíduos que acontece normalmente. Além da leucopenia, a gente pode ter neutropenia. Inclusive, a granulocitopenia, ela ocorre principalmente medicamentosa. E um dos medicamentos que pode ocasionar a granulocitopenia é novalgina, ácido acetilsalicílico, né? Ele pode ocasionar. Por isso é que não está sendo mais tão recomendado assim o AAS, acetilsalicílico. Alguns antibióticos, como clorafenicol, que também não está sendo mais recomendado, né? Eles estão recomendando não ser utilizado mais. E a linfocitose, aliás, neutrofilia, aumento dos neutrófilos, linfocitose, aumento dos linfócitos. Neutrofilia, aumento dos neutrófilos, geralmente infecções bacterianas. Tem várias situações, vocês vão ter que ver no livro, porque senão vai ficar muito cansativo, né? Nós já vamos para 50 minutos de aula, então não vai dar para ver tudo aqui. Mas vocês olhem no livro e a gente vai fazer uma revisão geral na próxima aula. Eu vou esclarecer as dúvidas de vocês e vou falar pausadamente sobre cada um. Linfocitose, neutrofilia, cada caso, né, onde eles vão aparecer. Linfocitose, geralmente é a fase de cura, vai aparecer mais linfócitos na cura das viroses. Geralmente, por exemplo, a dengue acontece uma leucopenia e uma linfocitose. E geralmente, quando a linfocitose aparece, os leucócitos totais eles estão normais ou estão diminuídos. Nunca estão aumentados. Tá? Isso é uma coisa importante para saber. Bom, eu vou finalizar a aula, que nós já estamos 50 minutos de aula. E depois, na próxima aula, eu vou revisar os casos de leucocitose, leucopenia, linfocitose, neutropenia, né, nos casos que pode acontecer para a gente saber interpretar, né, o leucograma, tá? Então, obrigada, não deixem de ler essa parte no livro, tá? E até a próxima aula.